Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 133. Nós lemos o 134 no início, mas agora eu quero me ater ao Salmo 133 e eu quero falar com você sobre o valor da comunhão e sobre que ótica nós devemos ter essa comunhão. A comunhão, andarmos juntos, estarmos juntos e buscarmos uns aos outros visando a comunhão é algo necessário, expressivo, que deve estar sempre na igreja. E o Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você pode repetir? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos orar? Meu Pai, estamos diante da Tua palavra e te pedimos, Pai, fale ao nosso coração, ministra ao nosso coração a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O Salmo 133, provavelmente, ele foi fruto de um momento muito especial de Davi, quando Davi se tornou rei. Os irmãos sabem que foi uma longa trajetória até lá. Davi foi primeiro preparado por Deus com sabedoria, com entendimento, que na caminhada dele Deus foi gerando. Davi era um pastor de ovelhas, foi retirado do meio do pastoreio para se tornar rei. Mas no momento que ele ouviu isso, ele ainda era um menino. E os irmãos conhecem a trajetória, ele vai ver como seus irmãos estavam na batalha, ele está diante agora do gigante Golias, ele vence o gigante Golias, encoraja o rei Saul, que estava com medo, e não só o rei Saul, mas também todo o exército. Davi vence o gigante, se torna, provavelmente, ele foi o general mais jovem da história de Israel, acredito que até hoje, o general mais jovem. E ele, sendo um dos generais, ele liderava uma certa quantidade de homens, ele se saía bem em todas as coisas que ele ia, todas as batalhas que ele se envolvia, ele se saía muito bem. Houve um tempo em que, para que ele conquistasse o direito de se casar com a filha do rei, ele teve que fazer tudo o que o rei tinha pedido, inclusive ele teve que vencer vários filisteus para poder trazer essa possibilidade. Ele se casa com a filha do rei, depois ele é perseguido pelo rei, ele tem que fugir da cidade, e ele se esconde, e ele vai até mesmo morar nas terras dos inimigos, nas cidades dos seus inimigos. Davi, irmãos, é um homem que conseguiu se meter no meio dos inimigos, mas não pecou contra Deus em nenhum momento. Ele conseguiu ir e vir e se manter, inclusive, vivo. O texto mostra que depois de muita perseguição, essa perseguição durou muitos anos, ele permanece agora esperando o cumprimento da promessa. Saul morre, foi uma morte que o próprio Davi chorou bastante, a morte do rei Davi, e não só a morte do rei Davi, mas de seu filho também. Davi se torna rei de Judá, você vai encontrar lá no comecinho de 2 Samuel, ele se torna rei de Judá. Judá era uma das principais forças do povo de Israel, mas naquele momento se encontrava o povo dividido. E ele primeiro é levantado como rei de Judá. E depois de
todo um trabalho de buscar trazer o povo, ele foi levantado rei de todo Israel. E você vai encontrar ao estudar esse texto que esse texto é uma proclamação do rei, como que buscando a união de todo o povo, ou foi proferido após a união de todo o povo. Davi aqui está declarando uma palavra que tanto tem a sua força como uma declaração antes da unidade de todo o povo no seu reinado, mas também teria muita força do mesmo jeito proclamado depois, antes e depois, ou depois. Não se sabe ao certo, mas se sabe muito bem que se trata desse assunto, a união de todo Israel. Então eu gostaria que você visualizasse essa proclamação. Hoje eu quero aprender com você uma palavra, né? Vamos dizer assim, que é a palavra evocar. O que significa evocar? Evocar, no dicionário, significa trazer a lembrança, reproduzir na imaginação, na memória. Na imaginação, na memória, lembrar, e aí eu acredito que bem adequado para nós, evocar significa evocava o passado frequentemente, ou seja, evocar significa declarar o que aconteceu no passado frequentemente. Eu estou agora parafraseando com os sinônimos aqui. Evocar. Por quê? Porque no começo do Salmo, quando ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ele está aqui colocando toda a sua emoção. Tanto é que ele declara quão bom. Você vai encontrar a tradução dizendo quão suave. Como que declarando assim: vejam como isso é importante. Não se esqueçam jamais. É muito bom. Quão bom é isso. Irmãos, o salmo todo, a ênfase não é falar do verso 2, nem do verso 3. O salmo, a base dele, o foco principal desse salmo é a unidade do povo de Israel. O salmista usa o verso 2, o que ele disse no verso 2 e no verso 3, para evidenciar o valor da união do povo de Israel. Volto a dizer, ele reinou primeiro em Judá, e eu quero aqui até relembrar, né? Irmãos, ele conseguiu se tornar rei de todo Israel, e aconteceu um episódio dificílimo, antes dele se tornar rei de todo Israel. Leia depois, você vai gostar bastante. O general de Saul, quando Saul estava vivo, ele escapou da batalha vivo, e ele é morto quando vem visitar Davi e oferecer a sua ajuda para unir o povo todo sob seu reinado. Ele é morto por Joabe. E inclusive Joabe depois ele também é morto por causa dessa morte que ele havia feito. Não havia sido autorizada, não era guerra, não estavam em guerra, portanto aquilo foi um assassinato. Ele mata o general, e tem lá os seus motivos, mas ele mata de forma inadequada, ou seja, foi um crime cometido. E aquilo poderia ter dificultado Davi ter conseguido reinar sobre todo Israel. Por quê? Pare para pensar, você está em sua terra, você faz parte do povo que era liderado por Saul, que não via com bons olhos Davi, que não estava convencido que Davi seria um bom rei. E aí você fica sabendo que o seu general, fiel a Saul, vai até Davi lá em Judá, e lá em Judá ele é assassinado. Como é que você ficaria? Como que você ficaria diante disso? Você proclamaria Davi seu rei?
Muito difícil, né? Era esse o ambiente. E é um dos textos que me chama muita atenção, porque Davi, ele chora amargamente a morte daquele general, que ele muito considerava. Ele proclama um cântico de lamentação pela morte daquele general. E diz o texto que o povo, quando vê Davi chorando amargamente a morte daquele general, eles ficam gostando muito daquilo, porque eles se convencem que Davi não teve nenhuma participação naquele assassinato. E o texto é um texto bem interessante, eu não separei para lermos, mas o texto diz assim: o povo gostava de tudo, gostou do que Davi fez. Aliás, o povo gostava de tudo que Davi fazia. Eu acho o texto extraordinário assim. Por quê? Porque o texto está falando que Davi, ele conquistou o povo pelo coração. O povo amava tudo que Davi fazia. E nós sabemos que o efeito disso é que ele foi e é até hoje considerado por todo judeu fiel à Escritura, ainda que não reconheça Jesus, mas que tem os judeus que são judaizantes, que não reconhecem Jesus como Cristo. Mas se você perguntar quem foi o maior rei de Israel, é unânime o rei Davi. O rei Davi. E o próprio Deus exalta o reinado de Davi quando cita que o seu descendente seria rei eternamente, e ele estava falando sobre Jesus. O reinado de Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi, seria um reino eterno, mas é usado a figura no Novo Testamento, a figura do reinado de Davi, e na semelhança do rei Davi seria o reinado eterno de Jesus. Ou seja, assim como ele venceu o gigante Golias, Jesus venceu Satanás, o envergonhou diante de todos. Envergonhou Satanás, vencendo-o. E assim o nosso Jesus fez. E o seu reino é eterno. Muito bem, mesmo com a morte daquele general, mesmo assim, a unidade do povo sobre o governo, sobre o reinado de Davi, se cumpriu. Deus era com ele. E quando nós observamos isso, nós estamos vendo a mão do Senhor gerando tudo isso. Deus gerou ali através de Davi 40 anos. Davi reinou 40 anos. E foram 40 anos de vitórias. Ele venceu todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Tanto é que quando seu filho assume o reinado, não houve uma batalha liderada por Salomão. Foram 40 anos de paz. Ali temos, é claro, uma figura do Cristo, porque na figura de Jesus, na figura de Davi, onde a paz foi estabelecida, em Cristo a paz de Deus foi estabelecida no nosso coração. Pastor, mas por 40 anos... Meu irmão, 40 anos é a linguagem de geração. Uma geração, 40 anos. 40 anos, uma geração. E ali aponta para o reinado eterno de Jesus. E nós podemos compreender que tudo isso a figura do rei Davi. Muito bem, então, o salmo todo gira em torno do verso 1, a união do povo de Israel. E ele declara assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão precioso é que os irmãos vivam em união. E como eu estava dizendo, nós vamos aprender hoje, é claro que você já sabia ou já ouviu falar, né? A palavra evocar, você pode até buscar no dicionário aí, se você quiser conferir como se escreve tudo. Evocar
evocar. É o que Davi fez aqui no verso 2. Vamos entender na prática. Quando ele diz assim, ele começa comparando, ele compara que é muito importante a união dos irmãos, assim como é importante o sacerdote, assim como é importante o orvalho no Monte Hermon. Então, ele usa dois exemplos de algo importantíssimo e milagroso, que é o caso do que acontece no Monte Hermon, e ele declara essas duas coisas para apontar para a necessidade e o valor da união. Eu já quero, desde já, deixar claro aqui para você, que o Senhor Deus abra sua mente, sua visão, para você entender que nada pode separar você da sua unidade com a igreja. Nada deve separar você da comunhão dos irmãos. E se você está isolado ou não consegue ter amigos, você precisa quebrar isso, porque isso não faz parte do reino. Faz parte do reino você viver com seus irmãos. Você viver com seus irmãos. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui, abrir esse pequeno espaço para relembrar você que quando nós estamos juntos, a proposta é que você confesse para o seu irmão a sua realidade. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Por que da cura? Porque quando eu abro o meu coração e eu estou junto com meu irmão, que está ali para me abençoar, para me ajudar, após isso vai haver um quebrantamento, uma oração, um auxílio, um apoio, e isso é importantíssimo para a saúde da igreja. Então eu poderia aqui listar uma multidão de exemplos, de outros textos que fundamentam que a unidade do corpo é importantíssima. Porém, é uma decisão que você tem que tomar. Assim como você toma a decisão de abraçar a santidade. A santidade compreende você tomar a Bíblia na sua mão, você ajoelhar o seu joelho aí, você colocar o seu joelho no chão, você decidir orar. Quando eu estou dizendo você decidir, é claro, é pela graça de Deus que fazemos tudo isso, mas não pense que é pela vontade de Deus e você está isento disso. Eu não senti ainda de orar, né? No sentido de orar, no sentido de ler, não, isso não existe. Você vai ler, você vai orar, porque a sua comunhão com Deus está estabelecida pela ouvir a palavra e principalmente a sós com Ele, sendo ministrado pela leitura e o estudo da palavra de Deus. E aí, é claro, a oração fruto dessa comunhão da palavra com você. Mas voltando aqui para o texto, vamos lá. Ele evoca, como assim? Irmãos, no tempo de Davi, o rei tinha sempre o sacerdote com ele. No tempo de Davi, não era o sacerdote Arão. Você já notou isso? Ele cita aqui a consagração do sacerdote para o ofício. Mas ele não cita o sacerdote Abiatar. Ele não cita o sacerdote Zadok, que era o sacerdote de seu tempo. Muito mais ainda o sacerdote Abiatar. Seu pai foi morto por Saul. Aliás, o seu pai e todos os seus familiares foram mortos por Saul. Saul, quando perseguia Davi, soube que Davi tinha passado o tabernáculo, pela casa do sacerdote, aliás, e ele então teve por traidores os sacerdotes e mandou matar todos eles, só escapou Abiatar. Abiatar foge e vai encontrar com Davi, e ele consegue permanecer com Davi. Davi o institui seu sacerdote, pois ele era legitimamente o sucessor de seu pai. E ele depois, quando Davi se torna rei, ele se torna sacerdote. Davi não cita o sacerdote da época. Por isso que não há tanta segurança de que esse salmo foi proclamado já com o povo junto e o reinado estabelecido. Por quê? Porque Davi aqui, ele evoca o passado. Com esse salmo, ele está declarando a origem,
pois Arão foi o primeiro sacerdote. Entenda, quando ele diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ele declara, é como os irmãos viverem em comunhão, é como. Aí ele traz o primeiro exemplo, como diz, é como o óleo precioso sobre a barba. Para ter chegado na barba, foi posto sobre a cabeça, que desce sobre a barba, aliás, é como o óleo precioso sobre a cabeça, e que desce sobre a barba, desculpe, eu troquei, né? Que posto sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e a barba de Arão. Então, por que ele não cita Abiatar? Provavelmente porque, imagine, né? Uma proclamação dessa, para ser proclamada, para ser declarada diante dos homens e diante de Deus, ele estava evocando o passado, declarando, olha, nós fomos gerados debaixo de um legado que Deus deixou através do sacerdote Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, foi o sacerdote que utilizou pela primeira vez da lei que nos foi dada lá no Monte Horebe. O sacerdote Arão é o pai dos sacerdotes. Irmãos, dessa fala de Davi está incluso toda esta proclamação. E veja que diante desta fala, Judá estaria ouvindo e todo o restante de Israel respeitaria essa proclamação. É claro, o salmo aqui é uma declaração de fé, é um registro do Senhor através do rei Davi. Mas é uma declaração da origem. Davi, ele não está dizendo a respeito do sacerdote do seu tempo. Ele não está declarando sobre o sacerdote atual, mas ele está declarando a grande aliança que Deus fez com o povo e que deixou para nós esta aliança, a aliança eterna. Meus irmãos, esse texto é extraordinário, porque quando olhamos para a unidade, e a unidade da igreja no Novo Testamento, nós encontramos essa mesma similaridade desse texto. Nós somos chamados também a estarmos juntos, e estarmos juntos da mesma forma, assim como veio a unção. Jesus só não foi ungido com óleo, irmãos. Ele só não foi ungido com óleo, mas o Espírito de Deus, a unção de Deus veio sobre ele. Ele foi batizado e o Espírito Santo veio sobre ele. E ele veio de forma corpórea, visível, para ser visto pela multidão. E a voz de Deus ecoou dos céus: este é o meu filho amado em quem me comprazo. No Novo Testamento nós vemos ele declarando em Lucas capítulo 4, quando ele está lá reunido, proclamando a palavra, ele é convidado para pregar naquele dia, e ele faz a leitura da palavra de Deus. E ele declara que o Espírito Santo está sobre mim. Ele lê o texto de Isaías. E ele declara: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, pelo que veio sobre mim como óleo precioso. Ungir é a referência ao óleo, só que agora é a figura do Espírito Santo, a figura do poder de Deus que capacita. Jesus não recebeu óleo sobre a sua cabeça como sacerdote, mas ele recebeu o poder do Espírito para produzir, para promover o que o sacerdote promovia. Meus irmãos, quando Davi declara isso, ele está dizendo, assim como ter o sacerdote Arão como herança, como base, como legado, como experiência de fogo que Deus assim gerou no nosso meio. Eu estou falando sobre o Monte Horebe, quando ali
Moisés teve que subir, e ele desce com as tábuas, e agora essas tábuas vão para as mãos de Arão. Quem tratava do ensino de tudo aquilo era Moisés naquele momento, mas auxiliado pelo sumo sacerdote. Assim é a declaração, ele usa a figura de Arão. Meus irmãos, em outras palavras, se Davi estava declarando isso para o povo, chamando o povo a unir-se, e aí por isso talvez ele não usou o sacerdote Abiatar, não utilizou o sacerdote Zadok, mas o sacerdote Arão, provavelmente ele estava dizendo: lembrem-se vocês que querem viver separados, lembrem-se de como tudo começou. Meu irmão, nós precisamos lembrar como tudo começou, todas as vezes que vier ao nosso coração para nos separarmos uns dos outros. Se você procurar uma pessoa que está separada do corpo, que está desviada, você vai ouvir uma história triste. Fulano me enganou, Beltrano fez isso, eu não gostei daquilo, alguém deu um grande mau testemunho. E como agora, meus irmãos, pela internet nós podemos saber, se você for procurar mau testemunho, você vai ver muito. Eu não aconselho porque não é bom, não enche o coração. O que enche o coração e fortalece é a palavra de Deus. Não se encha de maus testemunhos, é muito na veia, muito perigoso. Porque assim como você se fortalece lendo a Bíblia, se você passar muitas horas ouvindo a má conduta dos outros e não seguir a Cristo, isso não vai ser bom para você. Ah, pastor, eu sou forte, eu aguento. Meu irmão, eu estou falando de Bíblia, não estou falando o que você pensa. A Bíblia nos convida a nos fortalecer com a palavra e não com os maus testemunhos. Então, se você, te falaram lá que alguém caiu, você foi lá, viu e tal, mas não vá dando corda, é isso que eu estou dizendo. Não vá por esse caminho. Volte para a palavra, porque toda pessoa que está desviada começou com uma rachadurinha, começou com um probleminha que ela não resolveu, ela deixou represar, ela deixou juntar, represar. O que é represar? Tem um rio, você põe uma represa, vai subir a água. Então, quando vier a divisão, quando vier a vontade de ficar magoado, ficar chateado, porque começa ali com uma mágoazinha, uma mágoa. E aí a pessoa não resolve aquilo, e aí ela pode dar vazão, e aí isso vai se afastando, e agora ela já não faz parte mais, ela mesma se separou. Ela mesma fez isso. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que evocar a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita no passado. Ela foi escrita no passado, ela se refere a episódios passados que foram gerados e registrados para edificar as nossas vidas. Então, eu vou voltar na palavra aqui que eu disse, né? Eu vou voltar nessa palavra, que você lembre sempre. O que é evocar? Trazer a lembrança, reproduzir na imaginação, na memória, lembrar, evocar o passado frequentemente. Esse é o passado que você tem que evocar frequentemente. Qual é o passado que você tem que evocar frequentemente? Levante aí a sua Bíblia. Sua Bíblia. Jesus morreu há mais de 2000 anos. Evoque este tema aí no seu coração. Declare os acontecimentos bíblicos. Assim como Davi conseguiu, eu vou conseguir também. Assim como os discípulos venceram, eu vou vencer também. Evocar. Agora, meu irmão, o grande problema que nós temos hoje em dia, o pessoal evocando, mas é evocando os problemas, as decepções. Me enganou, mentiu, eu não esqueci não. Aí, meu irmão, você vai ficar invocado, né?
Depois de lembrar de 2, 3 coisas, você vai ficar muito invocado. Você conhece a palavra? Fulano se invocou. Né? Eu era pequeno. Esse daqui não é bom pegar não, irmão. Obrigado. Obrigado. Mas obrigado pelo apoio. É bom assim quando a gente tem um pessoal atento, né, para ajudar. Obrigado. Os irmãos entenderam, né, irmãos? Nada contra ajudar, mas é questão da virose possível. Horrível isso, mas os irmãos entenderam, né? Obrigado. Vamos lá. Meus irmãos, eu proclamo hoje aqui um chamado. O Senhor Deus fortaleça a sua vida e você olhe para frente. E olhando para frente, evocando a palavra de Deus sobre a sua vida. Aliás, para ser mais preciso, aprenda os textos. Você vai andando na rua, você vai declarando os textos. Em nome de Jesus, eu vou vencer. E aí declara a palavra. Então, ele está dizendo, é como óleo precioso. O que significa isso? Não só a figura de Arão que eu dei ênfase, mas ter um sacerdote consagrado significava que eles podiam ter alguém para interceder por eles. O sacerdote é quem recebia o animal, sacrificava o animal pelo perdão dos pecados de alguém. Então, o salmista, o rei Davi está dizendo, isso aqui é muito importante. Quando há sacerdote, há perdão dos pecados, há a presença de Deus, o sacerdote promovia o sacrifício, Deus vinha e recebia o sacrifício, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele conduzia para que a casa de Deus, o templo, funcionasse. Havia turnos de 24 horas. Leia depois o livro de Números, você vai encontrar a lista das escalas e a escala de trabalho, quem ia ficar onde. Meu irmão, tem uma lista grande, O texto da palavra, ele está dizendo que a comunhão, ela é tão importante e ela pode ser comparada com o sacerdote no meio do seu povo. Quando tem sacerdote, tem perdão dos pecados. Sabe o que o salmista está dizendo? A comunhão é o ambiente que vai promover saúde espiritual. Saúde espiritual. Então, nessa declaração, onde ele evoca o passado, e o passado gerado no fogo da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Este sacerdote consagrado é uma bênção para nós, ele estava declarando. E aí é por isso que eu citei Davi nessa mesma figura, que é o nosso sumo sacerdote. Ele é quem intercede por nós, mas nós, para vencermos, para andarmos com ele, nós temos que nos lembrar dele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele caminhou, esperou 30 anos para começar o seu ministério. E fez o seu ministério em 3 anos e meio. E ele transferiu sua vida para os discípulos. E os discípulos prontos, eles foram pelas nações proclamar o que tinham recebido. Meus irmãos, o chamado de Deus para nós é que nós façamos isso. E eu quero encerrar lendo, à noite eu devo continuar, mas eu quero encerrar lendo o texto bíblico, que está aí no texto de Efésios capítulo 4, por gentileza. Efésios capítulo 4. Fique de pé no seu lugar, vamos ler o texto. Efésios 4, versículo 1. Eu quero ler o verso 1 até o versículo 6. Amém? Quem encontrou, diga amém. O que está escrito aí no título? A unidade da fé, na minha tradução aqui, a unidade no corpo de Cristo, que é a unidade da fé.
Diz assim o texto: portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, declare, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Antes de orar, eu quero declarar aqui uma boa recomendação para o seu coração. A recomendação, quando vier no seu coração alguma barreira para estar junto, lembre desse texto. Lembre do Salmo 133. E evoque essa palavra sobre a sua vida. A unidade do corpo. Um só corpo, verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isso aqui, irmãos, é estrutura para resistir às barreiras. Então, se você talvez já não tem mais aquela amizade com alguém, foi por algum motivo, volte lá e se reconcilie. Volte a ser amigo, volte a estar com essa pessoa. Se essa pessoa caiu, você está em pé, seja instrumento para levantar ela. Meu irmão, nós que estamos em Cristo, fomos chamados para sermos reconciliadores, pois isso é ser embaixador. Rogamo-vos para que vos reconcilieis com Deus. Então, se você está aqui hoje e o seu coração está ferido, talvez você está com uma pequena rachadurinha, evoque essa palavra. Você tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. Pastor, e não tem aí a denominação nossa não nesse texto? Tem não, meu irmão. A denominação nem se cogita no céu. Se doeu, você é religioso, viu? Se doeu, você é religioso. Quando Deus olha para você, Ele vê o Filho. Ele não vê a placa. Por isso que nós não podemos viver embirrados ou emburrados por nada. Nós temos que ver o que Deus fez. Deus é maior do que as denominações, irmãos. Nós fomos chamados para andar numa só fé. E essa fé está manifesta em Cristo Jesus. Pastor, mas como assim? Meu irmão, olhe para Jesus, você vai saber como é que você tem que ser. Olhe para Jesus e eu creio plenamente, você vai saber o que é que você tem que mudar na sua vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu quero convidar você à oração nessa hora. Que manhã maravilhosa, né, irmãos? Que manhã maravilhosa. Por quê? Por causa do café, por causa do aniversário, por causa uns dos outros. Em primeiríssimo lugar, irmãos, por causa de Deus. Porque por causa dele nós estamos aqui hoje. Por causa dele nós fomos salvos. E aí nós celebramos juntos a comunhão com o café. Aí nós temos alegria em os nossos anciãos que estão cada dia caminhando para mais longevidade. Que alegria, irmão, é termos no nosso meio os
nossos queridos anciãos, todos que estão já na idade da terceira idade, os que estão mais sábios do que nós. Que alegria! Mas tudo isso é por causa do brilho de Deus. Então feche os seus olhos e faça uma oração. Se o seu coração estava já com uma rachadinha, uma rachadurinha, já estava rachadinho o bichinho, meu irmão, você vai pedir o bálsamo agora. Eu creio, Deus vai curar o seu coração agora. Ore, feche os teus olhos e ore. Faça uma oração em nome de Jesus. Senhor, me perdoe, Pai. Eu quero liberar perdão sobre a pessoa que me feriu. Libere perdão agora sobre a pessoa que feriu você. Diga que a ama em nome de Jesus. Seja quebrada agora toda barreira, toda corrente, todo peso espiritual. Nós declaramos, Pai, a Tua palavra. Declaramos o Teu nome, Pai. Em nome de